Tudo bem, eu sou a Carol e hoje vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha e a Eslovaquia, que na época era um estado fantoche alemão, atacaram a Polônia. Em 3 de setembro, França e Reino Unido, seguido totalmente por todos seus domínios, independentes da comunidade britânica, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e África do Sul, declararam guerra à Alemanha, mas promoveram pouco apoio à Polônia, exceto por um pequeno ataque francês no Sário. Reino Unido e França também iniciaram um bloqueio naval à Alemanha em 13 de setembro, que tinha como objetivo danificar a economia do país e seu esforço de guerra. Em 17 de setembro, após a assinatura do Pacto Molotov-Ribbentrop, os soviéticos também invadiram a Polônia. O território polonês então foi dividido entre a Alemanha e a União Soviética, além da Lituânia e da Eslovaquia, também terem recebido pequenas partes. Os poloneses não se renderam, estabeleceram um estado secreto polaco e uma sede subterrânea para seu exército, além de continuarem a lutar junto com os aliados em todas as frentes de batalha fora de seu país. Cerca de 100 mil militares poloneses foram evacuados para a Romênia e países bálticos. Muitos desses soldados lutaram mais tarde contra alemães em outras frentes de guerra. Decifradores poloneses de enigmas também foram evacuados para a França. Durante esse tempo, o Japão lançou seu primeiro ataque contra Changsha, uma cidade chinesa importante e estratégica, mas as forças japonesas foram repelidas no final de setembro. Após a invasão na Polônia e de um tratado germano-soviético sobre o controle da Lituânia, a União Soviética forçou os países bálticos a permitir a permanência das tropas soviéticas em seus territórios, sob pacto de assistência mútua. A Finlândia rejeitou as demandas territoriais e foi invadida pela União Soviética em novembro de 1939. O conflito resultante terminou em março de 1940 com concessões finlandesas. França e Reino Unido, ao considerarem o ataque soviético sobre a Finlândia como equivalente para entrar na guerra no lado dos alemães, reagiram à invasão soviética, apoiando a expulsão da URSS da Liga das Nações. Na Europa Ocidental, as tropas britânicas chegaram ao continente, mas em uma fase apelidada de Pony War, Guerra de Mentira, pelos britânicos, e de Blitzkrieg, Guerra assentada pelos alemães. Nenhum dos lados lançou grandes operações contra o outro, até abril de 1940. A União Soviética e a Alemanha entraram em um acordo comercial em fevereiro de 1940, nos termos do qual os soviéticos receberam equipamento militar e industrial alemão, em troca de fornecimento e matérias-primas para a Alemanha para ajudar a contornar o bloqueio aliado. Em abril de 1940, a Alemanha invadiu a Dinamarca e a Noruega para garantir embarques de minério de ferro da Suécia, que os aliados estavam prestes a romper. A Dinamarca imediatamente rendeu-se, apesar do apoio dos aliados. A Noruega foi conquistada dentro de 2 meses. Em maio de 1940, o Reino Unido invadiu a Islândia para antecipar uma possível invasão alemã da ilha. O descontentamento britânico sobre a campanha da Noruega levou à substituição do primeiro-ministro Neville Chamberlain por Winston Churchill em 10 de maio de 1940. A Alemanha invadiu a França, Bélgica e Países Baixos e Luxemburgo em 10 de maio de 1940. Os Países Baixos e a Bélgica foram invadidos através de táticas de Blitzkrieg em poucos dias e semanas. Respectivamente, a linha fortificada francesa, conhecida como Linha Maginot, e as forças aliadas da Bélgica foram contornadas por um movimento de flanco através da região densamente arborizada das Ardenas, considerada erroneamente pelos planejadores franceses como uma barreira natural impenetrável contra veículos blindados. As tropas britânicas foram forçadas a evacuar do continente Dunkerque, abandonando seu equipamento pesado no início de junho. Em 10 de junho, a Itália invadiu a França, declarando guerra ao governo francês e ao Reino Unido. 12 dias depois, os franceses se renderam, e o território de seu país foi logo dividido em zonas de ocupação alemãs e italianas. Além da criação de um Estado fantoche colaboracionista alemão desocupado chamado França de Viente, em 3 de julho, os britânicos atacaram a frota francesa na Argelina,
na Argélia, para evitar sua eventual tomada pela Alemanha. Em junho, durante os últimos dias de batalha da França, a União Soviética anexa a força Estônia, Letônia e Lituânia. Em seguida, conquista a disputada região romena da Bessarábia. Enquanto isso, a aproximação política e a cooperação econômica nazi-soviética gradualmente se paralisa e ambos os estados começam os preparativos para a guerra. Com a França neutralizada, a Alemanha começou uma campanha de supremacia aérea sobre o Reino Unido, para se preparar para uma invasão. A campanha fracassou e os planos de invasão foram cancelados até setembro. Usando os portos franceses recém-capturados de Kriegsmarine, marinha alemã, obteve sucesso contra a melhor preparada marinha real, usando U-boats contra os navios britânicos no Atlântico. A Itália começou a operar no Mediterrâneo com início no cerco de Malta, em junho, a conquista da Somalilândia britânica em agosto e uma incursão no Egito, que então era administrado pelos britânicos. Em setembro de 1940, o Japão aumentou o bloqueio contra a China em setembro ao capturar várias bases no norte da agora isolada Indochina francesa. Durante todo esse período, o neutro Estados Unidos tomou medidas para ajudar a China e os aliados ocidentais. Em novembro de 1939, a lei de neutralidade norte-americana foi alterada para permitir compras do chamado cash and carry, dinheiro e transportes, por parte dos aliados. Em 1940, após a captura alemã de Paris, o tamanho da marinha americana aumentou significativamente e depois da incursão japonesa na Indochina, o país embargou ferro, aço e peças mecânicas contra o Japão. Em setembro, os Estados Unidos concordaram ainda em comerciar destroyers estadunidenses para bases britânicas. Ainda assim, a grande maioria do público norte-americano continuou a se opor em qualquer intervenção militar direta do conflito de 1941. No final de setembro de 1940, o Pacto Tripartite unia o Império do Japão, a Itália fascista e a Alemanha nazista para formalizar as potências do eixo. Esse pacto estipulou que qualquer país, com exceção da União Soviética, que atacasse qualquer uma das potências do eixo, seria forçado a ir para a guerra contra os três em conjunto. Durante esse período, os Estados Unidos continuaram a apoiar o Reino Unido e a China, introduzindo a política de Lend-Lease, que autorizava o fornecimento de material e outros itens aos aliados, e criava uma zona de segurança que abrangia cerca de metade do Oceano Atlântico, onde a Marinha Americana protegia os comboios britânicos. Como resultado, a Alemanha e os Estados Unidos viram-se envolvidos em uma sustentada guerra naval no Atlântico Norte Central em outubro de 1941. Apesar dos Estados Unidos terem se mantido oficialmente neutros, o eixo expandiu-se em novembro de 1940, quando a Hungria, a Eslovaquia e a Romênia aderiram ao Pacto Tripartite. A Romênia faria grande contribuição para a guerra do eixo à URSS, parcialmente ao recapturar o território cedido à URSS, em parte para prosseguir com o desejo de seu líder, Ion Antonescu, de combater o comunismo. Em outubro de 1940, a Itália invadiu a Grécia, mas em poucos dias foi repelida e foi forçada a voltar para a Albânia, onde o impasse logo ocorreu. Em dezembro de 1940, as forças britânicas de Commonwealth começaram contraofensivas contra as forças italianas do Egito e da África Oriental Italiana. No início de 1941, depois que as forças italianas terem sido afastadas de volta para a Líbia, para Commonwealth, Churchill ordenou para a Líbia pela Commonwealth, Churchill ordenou uma expedição de tropas na África para reforçar os gregos. A marinha italiana também sofreu derrotas significativas, quando a Marinha Real colocou 3 de seus navios de guerra de ação depois de um ataque em Tarento, e quando vários outros de seus navios de guerra foram neutralizados na Batalha do Cabo Matapão. Que eles vão matar um pão. Que piada sem graça! Os alemães logo interviram para ajudar a Itália. Hitler enviou forças alemãs para a Líbia em fevereiro. Meu Deus, eu tenho que ler com ponto. E até final de março eles lançaram uma ofensiva contra as enfraquecidas forças
da Commonwealth. Em menos de um mês, as forças da Commonwealth foram empurradas de volta para o Egito, com exceção do sitiado porto de Tobruk. A comunidade britânica tentou desalojar as forças do eixo em maio e novamente em junho, mas falhou em ambas as ocasiões. No início de abril, após a assinatura da Bulgária do Pacto Tripartite, os alemães fizeram uma intervenção nos Balcãs, a invadir a Grécia e a Iugoslávia na sequência de um golpe. Nesse episódio, os alemães também fizeram um rápido progresso e acabaram forçando os aliados a evacuar, depois que a Alemanha conquistou a ilha grega de Creta no final de maio. Os aliados tiveram algum sucesso durante esse tempo. No Oriente Médio, as forças de Commonwealth primeiro anularam um golpe de Estado no Iraque, que tinha sido apoiado por aviões alemães a partir de bases dentro da Síria controlada pela França de 20. Então, a ajuda da França Livre invadiram a Síria e o Líbano, para evitar mais ocorrências. No Atlântico, os britânicos conquistaram um impulso ao moral público muito necessário ao afundar um emblemático couraçado alemão Bismarck. Talvez ainda mais importante foi a bem-sucedida resistência da Força Aérea Real durante a Batalha da Grã-Bretanha aos ataques de Luftwaffe alemã, sendo que a campanha de bombardeio alemã em grande parte acabou em maio de 1941. Na Ásia, apesar de várias ofensivas de ambos os lados, a guerra entre China e Japão foi paralisada em 1940 com o objetivo de aumentar a pressão sobre a China ao bloquear rotas de abastecimento para forças japonesas, tendo melhor posição no caso de uma guerra com potências ocidentais. O Japão tomou o controle militar da Indochina em agosto daquele ano. Os comunistas chineses lançaram uma ofensiva na China Central. Em retaliação, o Japão instituiu medidas duras, a política dos 3 tudos, em áreas ocupadas para reduzir os recursos humanos e materiais dos comunistas. A contínua antipatia entre forças comunistas e nacionalistas chinesas culminaram em confrontos armados em janeiro de 1941, efetivamente terminando com a cooperação entre 2 grupos. Com a situação na Europa e na Ásia relativamente estável, a Alemanha, o Japão e a União Soviética fizeram preparativos com os soviéticos, desconfiando das crescentes tensões com a Alemanha e o planejamento japonês para tirar proveito da guerra na Europa. Aproveitando a posição europeia rica em recursos do sudeste da Ásia, as 2 potências assinaram o Pacto de Neutralidade Nipônico-Soviético em abril de 1941. Em contraste, os alemães estavam constantemente fazendo preparativos para um ataque ao URSS, com suas forças se acumulando na fronteira soviética. Em 22 de julho de 1941, a Alemanha, juntamente com outros membros europeus do eixo e a Finlândia, invadiu a União Soviética na chamada Operação Barbarossa. Os principais alvos dessa ofensiva surpresa foram a região do Mar Báltico, Moscou e Ucrânia, com o objetivo final de acabar com a campanha de 1941, perto da linha de AA, porque esse nome é muito difícil, que ligava os mares Cáspio e Barco. O objetivo de Hitler era eliminar a União Soviética como potência militar, exterminar o comunismo, gerar Lebensraum, espaço vital, através da remoção da população nativa, e garantir acesso aos recursos estratégicos necessários para derrotar os rivais restantes da Alemanha. Embora o Exército Vermelho estivesse se preparando para contraofensivas estratégicas antes da guerra, a Barbarossa forçou o comando soviético a adotar uma defesa estratégica durante o verão. O eixo conquistou partes significativas do território soviético, causando imensos prejuízos, tanto materiais quanto em vidas. Em meados de agosto, no entanto, o alto comando do exército alemão decidiu suspender a ofensiva de um já consideravelmente empobrecido grupo de exércitos centro e desviar o 2º Exército Panzer para reforçar as tropas que avançavam em direção à região central da Ucrânia e a Leningrado. A ofensiva de Kiev teve um sucesso esmagador, resultando no cerco
e na eliminação de 4 exércitos soviéticos, além de tornar possível o avanço da Crimeia no industrialmente desenvolvido leste da Ucrânia. O desvio de 3/4 das tropas do eixo e da maioria das forças aéreas da França e do Mediterrâneo Central para a frente oriental levou o Reino Unido a reconsiderar suas grandes estratégias. Em julho, o Reino Unido e a União Soviética formaram uma aliança militar contra a Alemanha. Os britânicos e os soviéticos invadiram o Irã para garantir o corredor persa e os campos de petróleo iranianos. Em agosto, o Reino Unido e os Estados Unidos emitiram em conjunto a Carta do Atlântico. Em outubro, quando os objetivos operacionais do eixo na Ucrânia e na região do Báltico foram alcançados, sendo que apenas os cercos Leningrado e Sebastopol ainda continuavam, uma grande ofensiva contra Moscou havia sido renovada. Após 2 meses, os intensos combates, o exército alemão quase atingiu os subúrbios da capital soviética, onde as tropas esgotadas foram forçadas a suspender sua ofensiva. Grandes ganhos territoriais foram conquistados pelas forças do eixo, mas sua campanha não tinha atingido seus objetivos principais. 2 cidades importantes permaneceram nas mãos da URSS. A capacidade de resistência dos soviéticos não foi eliminada e a União Soviética manteve uma parte considerável do seu potencial militar. A fase Blitzkrieg da guerra na Europa havia terminado. No início de dezembro, as reservas recém-mobilizadas permitiram aos soviéticos atingir a equivalência numérica das tropas do eixo. Isto assim como dados de inteligência que estabeleceram um número mínimo de tropas soviéticas no Oriente, suficiente para impedir qualquer ataque pelo exército de Guangdong japonês. Permitiu aos soviéticos começar uma grande contraofensiva que teve seu início em 5 de dezembro em 1.000 quilômetros da frente oriental e que empurrou as tropas alemãs de 100 a 250 quilômetros para o oeste. A sucessão alemã na Europa incentivou o Japão a aumentar a pressão sobre os governos europeus e no Sudeste Asiático. O governo holandês concordou em fornecer suprimentos de petróleo ao Japão a partir das Índias Orientais holandesas, recusando-se a entregar o controle político de suas colônias. A França de Vichy, por outro lado, concordou com a ocupação japonesa da Indochina francesa. Em julho de 1941, os Estados Unidos, Reino Unido e outros governos ocidentais reagiram à invasão da Indochina, com um congelamento de bens japoneses, enquanto os Estados Unidos, que fornecia 80% do petróleo no Japão, respondeu aplicando um embargo de petróleo completo ao país. Isso significava que o Japão foi forçado a escolher entre abandonar suas ambições na Ásia e o prosseguimento da guerra contra a China ou perder os recursos naturais que precisava. Os militares japoneses não consideravam a primeira opção e muitos oficiais consideravam o embargo de petróleo como uma declaração tácita de guerra. O Império Japonês planejava aproveitar rapidamente as colônias europeias na Ásia para criar perímetro defensivo por todo o Pacífico Central. Os japoneses então seriam livres para explorar o recurso do Sudeste Asiático, enquanto esgotariam os já sobrecarregados aliados lutando uma guerra defensiva. Para evitar a intervenção americana nesse perímetro de segurança, foi planejada a neutralização da frota no Pacífico dos Estados Unidos. Em 7 de dezembro de 1941, o Império do Japão atacou os domínios britânicos norte-americanos com ofensivas quase simultâneas contra o sudeste da Ásia e o Pacífico Central. Estas incluíram um ataque contra a frota americana de Pearl Harbor, os desembarques da Tailândia, Malásia e a Batalha de Hong Kong. Esses ataques levaram os Estados Unidos e Reino Unido, a China, a Austrália e vários outros países emitiram uma declaração de guerra formal contra o Japão. Enquanto a União Soviética, que estava fortemente envolvida com as grandes hostilidades do país europeu do eixo, preferiu manter de acordo de neutralidade com os japoneses. A Alemanha e as outras potências do eixo responderam ao declarar a guerra aos Estados Unidos. Em janeiro, 4 grandes Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e China e outros 22 governos menores ou exilados emitiram a Declaração das Nações Unidas, ratificando assim a Carta do Atlântico e tendo a obrigação de não assinar a paz em separado com qualquer uma das potências do eixo. Em 1941, Stalin pediu persistentemente a
Churchill e Roosevelt para abrir a segunda frente de batalha na França. A frente oriental se tornou-se um grande teatro de guerra para a Europa, e muitos milhões de vítimas soviéticas minimizaram as poucas centenas de milhares de mortes dos aliados ocidentais. Churchill e Roosevelt disseram que precisavam mais tempo de preparação, que levou reclamações de que eles paralisaram-se para salvar vidas ocidentais à custa de vidas soviéticas. Enquanto isso, até o final de abril de 1942, o Japão e seu aliado, a Tailândia, quase conquistaram totalmente Birmânia, Malásia, Índias Orientais Holandesas, Singapura e Rabaul, causando fortes perdas para as tropas dos aliados e conquistando grande número de prisioneiros. Apesar da resistência persistente em Corregidor, as Filipinas foram capturadas em maio de 1942, forçando o governo das Filipinas ao exílio. As forças japonesas também alcançaram vitórias navais ao mar da China Meridional, Mar de Java e Oceano Índico, além de bombardearem a base naval aliada de Darwin, na Austrália. O único sucesso real dos aliados contra o Japão foi a vitória chinesa em Changsha, no início de janeiro de 1942. Estas vitórias fáceis sobre adversários despreparados deixaram o Japão confiante, além de sobrecarregado. A Alemanha também manteve a iniciativa, explorando a duvidosa decisão do comando naval americano. A Marinha Alemã devastou navios alemães ao longo da costa americana do Atlântico. Apesar de perdas consideráveis, os membros europeus do eixo pararam uma grande ofensiva contra os soviéticos na Europa Central e no sul da Rússia, mantendo os ganhos territoriais que haviam alcançado durante o ano inteiro. No norte da África, os alemães lançaram uma ofensiva em janeiro, empurrando os britânicos de volta às posições de linha de Gazala. No início de fevereiro, foi seguido por uma calmaria temporária nos combatentes que a Alemanha usou para preparar suas próximas ofensivas militares. Agora eu vou resumir um pouco da guerra, porque tá meio chato ficar só falando. Bom, os números. Os números de mortes são de 50 a 80 milhões de mortos. Teve 30 países envolvidos. A duração da guerra foi de 6 anos e 1 dia. O número de judeus mortos foram de 6 milhões e 25 mil brasileiros foram lutar na Itália. Os antecedentes da guerra. Do Tratado de Versalhes, em 1919, que fez a Alemanha perder bastante terras. Acho que foi que ela teve que dar um pouco das terras dela para os vencedores, que daí era tipo a França e tal. Daí aqui tem o Adolf Hitler queria unir os povos germânicos no Grande Reich, e ele convenceu milhões a lutarem pelas suas ideias. As alianças que tem as duas alianças, o Eixo e os aliados. O Eixo era a Grã-Bretanha, França, o RSS e os Estados Unidos. E o Eixo era a Alemanha nazista, a Itália fascista e o Império do Japão. As consequências. A Alemanha foi repartida entre os aliados. A URSS estava arrasada. E aqui diz que mulheres entraram em peso no mercado de trabalho. A derrota do eixo. A bomba atômica no Japão, que deixou mais de 100 mil mortos de uma vez. E o dia D, que eu não sei bem o que é, porque eu não achei nada sobre isso. Eu tentei achar, mas não achei nada. Então é isso, espero que tenham gostado. E esse vídeo ficou muito comprido, meu Deus!